Olá, assalamu alaikum, tudo bom? Marhaban. Estou aqui com mais um vídeo Momento Leitura, dessa vez com Ali Atantawi, conhecendo a religião do Islã, com tradução de Samir El-Hayek. Então aqui vamos ver um trechinho, né? Atitudes passadas e presentes quanto ao destino. Então, compreendemos que tudo está prescrito e nos descuidamos de estudar as normas de Deus, né? Para aqueles imprudentes, né? Muitos, né? No se descuida, né? De estudar as normas de Deus, se descuida de tentar interpretar e de estudar o universo e as leis naturais que Deus dispôs, tudo que a gente aprende na escola, né? Que Deus dispôs para beneficiar ou prejudicar. Apesar de os nossos tradicionalistas terem sido os seus mestres, né? Aqueles que são os transgressores ou aqueles que os incrédulos, né? Eles desconhecem, né, os mestres tradicionalistas, tá? E se esqueceram que se beneficiaram também, né, dos mestres, dos sábios. E foi em consequência disso que caímos do cume para o abismo. Caímos no sentido aqueles que os incrédulos, né? Os que não temem a Deus, né? Que se esquecem de buscar a verdade. Dos mais altos para o mais baixo, tá? Um abismo, no caso. Eles foram, pela fé, os senhores do mundo, os seus líderes e os seus mestres, e nós nos convertemos em submetidos e dirigidos. Caso os mestres, os tradicionalistas, né? Nossos tradicionalistas, eles foram pela fé, os senhores do mundo, os seus líderes e os seus mestres, como, por exemplo, podemos citar o próprio Ali, né, que escreveu esse livro, os precursores, né, da ciência moderna, como, por exemplo, a Ibn Sina, né, conhecido aqui como Avicena, o Averroes também, né, entre muitos outros sábios, né, que ficaram na história, inclusive. Então, eles conquistaram com a espada da verdade 1/3 do mundo civilizado, enquanto os nossos inimigos conquistaram com a espada da mentira o coração das nossas terras. Tá vendo? Que coisa. Então, vamos ver aqui. Por que santificar os mortos? Santificar os mortos? Não é certo. Então, quando vimos alguns de nós que tudo em nossas vidas se corrompeu e que os vivos entre nós se humilharam e nos lembramos da glória dos vossos antepassados e as suas virtudes, converteu-se o nosso desespero no presente em uma esperança do passado. Os nossos vivos dedicaram-se a agradecer os nossos mortos, originaram-se formas de santificação e dependência dos mortos, e surgiu a esperança do seu socorro. Creu-se que os seus êxitos podiam sanar os nossos fracassos. Dedicamo-nos a construir magníficos mausoléus com altas cúpulas e a santificá-los
o que nos levou até muito perto das doutrinas da idolatria. Dedicamo-nos a fazer votos a estas tumbas e fizemos petições de auxílio ilícito. Tudo isso, uma humanidade, né, fez isso ao longo da história. Pedimos-lhes para interceder a nosso favor, né, para os mortos, né, interceder a nosso favor, tanto em propósitos bons como maus, apesar de estarmos cientes do fato de que eles não possuem os meios materiais, nem qualquer via tangível para atender às nossas solicitações. Os mortos, tá? Continuamos tendo tais crenças por causa da decadência do nosso presente e da glória do nosso passado. Que coisa, né? Uma confusão injustificada. Então, continuando. Uma confusão injustificada. A compreensão errônea da doutrina do destino gerou todas essas confusões. Levou alguns de nós a confundir entre os textos que tratam de assuntos voluntários, sobre os quais temos faculdade para atuar, e os que tratam de assuntos que Deus pôs acima da nossa vontade e longe do alcance da nossa capacidade, o que originou uma confusão assombrosa das escolas escolásticas. Pois quem diz que o homem é conduzido sem vontade, porque, por exemplo, não pode dominar os músculos do seu coração, ou não tem faculdade para selecionar seus pais, nem o seu primeiro ambiente, esquece-se de que Deus o agraciou com outros músculos, aos quais pode dominar, tá? E com um cérebro com o qual pode corrigir, dentro do possível, as imperfeições do seu ambiente e os defeitos da sua educação. É exemplo, por exemplo, do Machado de Assis, né? Que tem até alguns vídeos que eu fiz, um momento de leitura sobre ele, sobre a obra dele. Outros se excederam e proporcionaram à vontade dos homens mais poder do que na realidade tem, e mesclaram, como consequência disso, as questões da recompensa e do castigo, esquecendo-se de que Deus não julga o homem, senão nos limites da sua liberdade e capacidade, não o responsabilizando pelo que fez forçado. Envolveram-se na investigação sobre a justiça de Deus e esqueceram-se de que a primeira verdade é que a justiça de Deus não se mede com os parâmetros da justiça humana e que o caminho da salvação, na doutrina do destino e em todas as doutrinas, é voltar-se para o Alcorão, que é a fonte original, e seguir o que os tradicionalistas, os companheiros do profeta e os seus sucessores disseram, deixando essas investigações estéreis, às quais os estudos imperfeitos da filosofia grega, primitiva e superficial, deram origem. Então ele chega a criticar, né, a filosofia grega, né, chamando-a de primitiva e superficial. Deram origem ao quê? As investigações estéreis, né, sobre várias coisas. Então, continuando. A crença no desconhecido. O mundo desconhecido. Dissemos nas bases da doutrina que os sentidos não chegam a aprender tudo o que existe e que no universo há mundos reais que não captamos com os nossos sentidos. O mais próximo exemplo de tais existência é a alma. Pode alguém negar a existência da alma
não é a alma que conserva cada um de nós vivo. Alguém é capaz de compreender a verdadeira essência da alma? Certamente não. O mundo que se pode captar e que é visível é aquele que o Corão denominou um mundo perceptível, o mundo oculto aos nossos sentidos, e o metafísico é um mundo desconhecido. Quanto ao mundo perceptível, a crença nele e em sua existência é análoga em todas as pessoas. Mesmo o animal racional capta, com seus sentidos, a sua existência. Assim, pois, um não é mais digno de elogio por esta crença do que o outro, pois isto é parte do saber manifesto. O meritório é a fé no desconhecido, crer no que não se vê e tomar por certa a sua existência, baseando-se na veracidade da transmissão. Isto é o que distingue os tementes. Por isso, no princípio da segunda surata, Deus anunciou o primeiro atributo dos tementes. Deus diz que creem no desconhecido. Como cremos no desconhecido? Que creem no desconhecido. Então, isso está no versículo 3 da segunda surata. Então, como cremos no desconhecido se Deus não nos deu sentidos para captá-lo? Certamente, se nos permitimos depender somente dos nossos sentidos e se julgarmos unicamente pela nossa razão, segundo os sentidos, estaremos ignorando a metafísica. Porém, graças à sua prudência e à sua misericórdia, Deus não fez a razão incapaz de captá-la, mas informou-a o que precisava saber. Esta informação não provém do ego humano, mas do exterior. Tampouco é a parte da intuição, da inspiração espiritual, da viveza do pensamento ou da dedução racional. Não emana da capacidade humana, mas vem do seu exterior por 3 caminhos. Primeiro, Deus dá essas informações ao homem mediante a inspiração, no sonho ou de uma maneira na qual ele não intervenha. Este não pode chegar a elas pelo exercício das capacidades intelectuais, de tal forma que alguém possa senti-la e se expressar sobre ela. Segundo, o profeta, para quem é enviada a revelação, pode ouvi-la, sem poder localizar ou conhecer a fonte original do som. Terceiro, é o mais comum. Deus envia uma das suas criações virtuosas, obedientes e ocultas para nós, denominada anjo. E anjo, há um humano que ele elege e seleciona para lhe anunciar a sua mensagem e para encarregá-lo de anunciá-la às pessoas. No caso, os anjos que revelam, a palavra de Deus para os profetas, os mensageiros, para que estes divulguem para a humanidade, tá? Então, repetindo, terceiro, é o mais comum. Deus envia uma das suas criações virtuosas, obedientes e ocultas para nós, denominada anjo, porque anjo é realmente oculto, Há um humano que Deus, Deus elege e seleciona, no caso, o profeta Muhammad, que a paz e a prece de Deus esteja sobre eles. Não só para o profeta Muhammad, mas para aqueles profetas que o antecederam.
para lhe anunciar a sua mensagem. De que mensagem? A mensagem de Deus. E para encarregá-lo de anunciá-la às pessoas, né? De anunciar a mensagem de Deus às pessoas. Estes 3 caminhos são únicos. Deus diz: é inconcebível que Deus fale diretamente ao homem, a não ser por inspiração ou veladamente ou por meio de um mensageiro, mediante o qual revela com o seu beneplácito e lhe apraz o que lhe apraz, mediante o qual revela com o seu beneplácito o que lhe apraz. Então, só o que convém para Deus, ele revela. Então, isso está no versículo 51 da 42ª surata. Aí vamos avançar mais um pouquinho. O desconhecido em que devemos crer. Saúde. Assalamu alaikum. Vamos ler mais essa partinha. Então, o desconhecido em que devemos crer. O desconhecido é um pilar da fé. O desconhecido é um pilar da fé, tá? E quem o nega se converte em incrédulo e é excluído da comunidade islâmica. Isto se refere ao desconhecido que aparece no Alcorão. Quanto ao desconhecido que aparece na Suna autêntica, não se converte em incrédulo quem o nega, nem é excluído da comunidade. Porém, comete um pecado. Então, em relação ao Corão, é excluído, né? E em relação à Suna, não é excluído, mas comete um pecado. Essa distinção entre o Alcorão e a Suna, o que é a Suna? Pesquisem! Mas assim, a Suna são ditos, feitos e aprovações do profeta. Então, são narrações, né, de testemunhas daqueles que conviveram com o profeta, né? E que anotaram o que ele falava, o que ele fazia, o que ele aprovava ou desaprovava, né? O profeta Muhammad, que a paz e a prece de Deus esteja sobre ele. Então, essa distinção, né, entre o Alcorão e a Suna necessita de um esclarecimento, posto que o que foi anunciado pelo profeta da revelação e o que ele pronunciou no Hadith, ambos estão no mesmo nível quando se recorre a eles, pois o Alcorão é uma revelação de Deus em seus termos e conteúdos, e o Hadith é uma revelação de Deus quanto ao sentido da revelação. Nos termos do profeta, Deus diz: não fala por capricho, isto não é senão a inspiração que lhe foi revelada. Então, é o versículo 3 da 53ª surata. Os companheiros do profeta, aqueles que ouviram dele o anúncio de um versículo e a pronunciação de um hadith, não fizeram distinção entre eles, tanto no dever de cumpri-los, como no que diz respeito a qual deles recorrer. Então, o hadith o que é o hadith, tá? É uma revelação de Deus quanto ao sentido da revelação nos termos do profeta. Tá? O hadith é uma explicação do Alcorão, ou é uma explicação de alguma revelação, ou de algum ato, ou de algum dito do profeta. São os hadiths. Eu entendi assim, né?
Se você souber, se não foi exatamente isso, tá? Deixe nos comentários. Então, o profeta não falava por capricho, não. Ele foi revelado para ele, né? E através de inspiração, inspiração revelada e não por capricho. Os companheiros do profeta, aqueles que ouviram dele o anúncio de que um versículo e a pronunciação de um hadith não fizeram distinção entre eles, tá? A distinção nasceu da narração e da transmissão, pois o Alcorão foi transmitido integralmente em etapas. Por isso, afirmamos que o texto alcorânico é o mesmo que o anjo Gabriel revelou a Muhammad, que a paz e a prece de Deus seja sobre ele, e o mesmo que Muhammad anunciou aos seus companheiros. Nada falta dele, nem nada se acrescentou ou trocou. Então, o Alcorão está intacto, tá? Intacto. Não teve outras línguas, foi tudo revelado em árabe. A Bíblia já foi, como todo mundo já sabe, ela foi modificada, né? Foi ocultada algumas partes dela, enfim. Não está mais tão íntegra, né, como deveria. Então, nada falta no Alcorão, nada foi acrescentado, nada foi trocado no Alcorão. Já a Bíblia, dependendo da tradução, né, muda, ou foi tirado, ou foi acrescentado. Então, quanto ao hadith, ele foi transmitido em sua maioria, se não totalmente, de uns para os outros. Então foi falando, né? Um falava para o outro. Esforçaram-se os ulemás do hadith em revisar a sua narração, em investigar os seus transmissores, até onde pode chegar a capacidade humana. Porém, não afirmamos terminantemente, não obstante, que o hadith, que Bukhari, Muslim e os biógrafos, que Bukhari, Muslim e os biógrafos do profeta narraram, tenham sido dito por Muhammad. Então, não afirmamos terminantemente, né, não obstante, transmitido literalmente em seus termos, da mesma forma que afirmamos que tudo quanto há no Corão foi revelado. Então, não afirmamos terminantemente, não obstante, que o hadith de Bukhari, Muslim e os biógrafos do profeta narraram tenha sido dito por Muhammad, transmitido literalmente em seus termos, que foi passado de boca em boca, né? Então, como a doutrina é a base da religião e da sua renegação resulta a incredulidade e a apostasia. Então, como a doutrina é a base da religião e da sua renegação resulta a incredulidade e a apostasia, não se pode julgar nenhum muçulmano apóstata enquanto existir uma possibilidade de não se tratar de incredulidade. Por isso que o Alcorão é inquestionável, tá? Quem nega o Alcorão, que é muçulmano, tá fora. Mas já os hadices, né? Eu não duvido, claro. Um muçulmano prudente não duvida. Mas ele não é o Alcorão propriamente dito, tá? Por isso, dissemos que quem renega uma doutrina baseada no Alcorão se converte em incrédulo, e quem renega uma doutrina que aparece na Suna autêntica peca, porém não se converte em incrédulo. Porque o nega por teimosia e litígio, tá?
ou seja, ele é um pecador, não um incrédulo, propriamente dito. Se quem renegar for um estudioso do Hadish, conhecedor de seus defeitos, e o negar por uma imperfeição da sua cadeia de transmissão ou do seu texto, nada haverá contra ele. Eu sou Brisa Sócio, esse é mais um momento leitura. Vamos ver se vai dar para ler mais um. Os mistérios. Querem que eu continue? Os mistérios. Vamos esse? Mais esse? Os mistérios? Vamos, claro. Vamos lá. Os mistérios. Deve-se crer nos mistérios da providência, a respeito dos quais a legislação nos informou, pois a incredulidade deriva da sua negação. Estes são os anjos, os gênios, os livros, os mensageiros, o dia do juízo final. Então, são mistérios, tá? Então, deve-se crer nos mistérios, na providência, a despeito dos quais a legislação nos informou, pois a incredulidade deriva da sua negação. Estes são os anjos, os gênios, os livros, os mensageiros, o dia do juízo final, quando ocorrerá o julgamento e o que viverá depois dele. Recompensam o castigo, o destino e o que aparece no Corão sobre a criação dos céus e da terra, a criação do homem e tudo sobre o que ele nos informou. Mistérios. É claro, são mistérios que a gente está sempre querendo buscar entender, né? Mas, infelizmente, né? Continua sendo mistério, por mais que a gente compreenda sempre mais um pouco. Então, um argumento capcioso e a sua réplica. Os materialistas recusam-se. Deixa eu ver o que são. Os materialistas recusam-se a crer em algo que não sentem. A resposta a esta atitude encontra-se na terceira base da doutrina, que evidencia que não é correto, da nossa parte, negar a existência das coisas que estão fora do alcance dos nossos sentidos. Em outras palavras, a nossa incapacidade de sentir a existência de certas coisas não justifica a negação da existência de tais coisas. Gostaríamos de citar também a segunda fase da doutrina, que diz: a certeza, através de notícias autênticas, é tão boa quanto a certeza através da visão e da percepção. Uma vez que a honestidade de Muhammad, que a paz e a prece de Deus esteja sobre ele, a paz, a prece e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. Quanto à revelação da mensagem divina, foi estabelecida que nós cremos firmemente no desconhecido. Ok? Porque no Corão tem justamente todos esses mistérios, esses que são justamente, né, o desconhecido. Então, classificação do desconhecido. O desconhecido pode ser classificado em várias categorias, cada uma das quais se denomina também desconhecido. A parte que nós não alcançamos, porém, fizeram outros seres humanos, como a história de José, por exemplo, que Deus denominou incognoscível, porque Muhammad, que a paz, a prece, as bênçãos de Deus estejam sobre ele, e o seu povo não a captaram pelos sentidos, nem a viram ou escutaram. Porém, os filhos de Israel, os filhos de Jacó, né, José e seus irmãos, a alcançaram e a viram. Ela foi a realidade de suas vidas. 2. A parte que os humanos não captariam, mesmo que fosse possível racionalmente captá-las, se Deus tivesse revelado a sua existência.
Tais são os acontecimentos que se sucederam na terra antes deles, e as informações sobre as criaturas que a habitaram. Porém, eles não conheceram a sua realidade, nem viram a criação de seu pai Adão, nem de seu pai Adão, tá? Nem o princípio da vida humana, mas só sabem o que lhes chegou por meio da revelação. Então vamos repetir essa. Ó. A parte que os humanos não captariam, mesmo que fosse possível racionalmente captá-las, se Deus tivesse revelado a sua existência. Tais são os acontecimentos que se sucederam na Terra antes deles e as informações sobre as criaturas que a habitavam. Porém, eles não conheceram a sua realidade, nem viram a criação de seu pai Adão, nem o princípio da vida humana, mas só sabem o que lhe chegou por meio da revelação, certo? Então, terceiro, a parte que não se pode captar pelos sentidos, julgar pela razão ou cuja verdade não se pode assimilar pela imaginação como os atributos de Deus e o que ele nos ocultou das suas criações, tais como os anjos, os gênios, os demônios, as circunstâncias do dia da ressurreição e o que vem depois do juízo, recompensam o castigo. Então, isso daí é tudo coisa que é possível pela razão e não pelos sentidos, né? Então, um argumento capcioso e a sua réplica. Então, uma perguntinha. Vamos lá a uma pergunta. Alguém pode dizer se é certo que entre os assuntos do desconhecido, que são exclusivamente de Deus, está o de fazer chover ou o de saber o que há nas entranhas? Como os meteorologistas conseguem anunciar o tempo que fará amanhã, se haverá sol ou chuva, e como a ciência consegue descobrir se o que há dentro das entranhas das grávidas é menino ou menina? Resposta! Vamos ver então. Foi Deus que revelou ao Corão e que criou o universo e tudo quanto acontece nele. É inconcebível que apareça no Corão um texto claro e decisivo que negue assuntos existentes, palpáveis e perceptíveis. E, se virmos um texto que parece contrário à realidade, ao nos fixarmos detalhadamente nele, vemos que o que pretende dizer é contrário ao que nos parece no princípio. Por exemplo, isto se o texto for um versículo do Alcorão. Não há no Alcorão nenhum versículo que indique de uma maneira determinada a negação de assuntos dos quais a razão proclamou a existência com um juízo determinante. Se o texto é Hadith Ahad, transmitido por uma só pessoa, afirmamos que o profeta não o disse, mesmo que o tenham transmitido os homens do hadith autêntico, porque o profeta não disse algo contrário à realidade do que é palpável. Então, onde que eu estou? Eu só li uma notinha de rodapé aqui. Certo? Então, e vimos um texto que parece contrário à realidade, e ao nos fixarmos detalhadamente nele, vemos que o que pretende dizer é o contrário, é o que nos pareceu no princípio, entendeu? Então, o 2. Quanto aos boletins meteorológicos, eles nos informam sobre as condições meteorológicas depois de examinar as suas causas. Podem nos informar, por exemplo, da possibilidade da ocorrência da chuva em determinadas áreas,
É possível, depois do estudo das leis determinadas por Deus para este universo, sabemos que a chuva é causada pelos ventos que provêm do Oceano Atlântico e colidem com a massa de ar parada, resultando na formação de nuvens que causam a chuva. Quando os cientistas a veem, sabem, baseando-se nas leis de Deus, que ela se dirigirá para um determinado lugar, né? Então, baseando-se na própria lei de Deus, né? Os meteorologistas. Depois de certo tempo, ok? É como quem vê o carteiro da sua janela e depois de calcular quanto tempo tardará a chegar à sua casa, diz a família, dentro de 5 minutos o carteiro virá. Ou como quem vê através de um binóculo um carro se aproximando e anuncia o seu aparecimento antes que o percebam os que não usam binóculo. Na verdade, este homem não descobriu o oculto, mas viu a realidade antes que outro a visse. Outro exemplo semelhante é o de quem anuncia o gênero do feto depois da sua formação. Porém, o objetivo real do versículo é a formação das nuvens, é fazer chover em uma terra para o qual Deus prescreveu a seca. Então, porém, o objetivo geral do versículo é a formação das nuvens, é fazer chover em uma terra para o qual Deus prescreveu a seca, ou privar de chuva outra sobre o qual Deus o fez descer, é o conhecimento do gênero do feto, quanto é espermatozoide ou óvulo fecundado. Enquanto é espermatozoide ou um óvulo fecundado. Ou privar, por exemplo, né? Porém, o objetivo real do versículo é a formação das nuvens, é fazer chover em uma terra para a qual Deus prescreveu a seca, ou privar de chuva outra sobre a qual Deus a fez descer, é o conhecimento do gênero do feto, enquanto é espermatozoide ou um óvulo fecundado. Tá? Porque a ciência já consegue prever isso daí. Claro. Então, depois eu vou ler este aqui, ó. Os anjos e os livros e os mensageiros. Tá? Os anjos, os livros e os mensageiros. Eu sou Brisa Sócio e esse é mais um momento leitura, tá? Que eu trago para vocês quase que diariamente, tá? Inscreva-se no canal. Aperte, clique, né, no joinha, no like, por favor. Compartilhe esse vídeo, tá? Será que vale a pena já? Eu acho que eu vou avançar mais um pouquinho nessa parte aqui dos anjos. Os anjos, os livros e os mensageiros. Que tal? Ó, vamos ver o tamanho que é. Os anjos, os livros e os mensageiros. É longa, tá vendo? É bem longa. Os anjos, os livros e os mensageiros. É bem longa. Acho que eu só vou começar, então, tá? Só vou começar. Porque não vai dar pra ler inteira essa parte. Os anjos, os livros e os mensageiros. Cadê você? Ela é bem longa. Vamos aqui, ó. Os anjos, os livros e os mensageiros.
tá? Ó, a crença nos anjos, nos mensageiros e nos livros forma parte das bases da doutrina. Portanto, o homem que não tiver essa crença não será crente. Os anjos são mensageiros de Deus para os profetas, e estes são mensageiros de Deus para as pessoas. Os livros sagrados são a mensagem que o anjo levou para o mensageiro e que este transmitiu às pessoas. A revelação, sua possibilidade e necessidade. A revelação é racionalmente possível, pois Deus tem poder para criar os anjos, selecionar os mensageiros e legislar as leis. A razão não nega isto, depois de crer na existência de Deus, no seu poder e na sua vontade. Ela ocorre realmente, pois foi anunciada por uma transmissão fidedigna. Já dissemos antes que essa transmissão é um dos caminhos da ciência, sinônimo da certeza. Nós estamos persuadidos de que a transmissão nos informa como o que vemos e ouvimos, isto é necessário, porque nem a esta crença os humanos se limitariam ao mundo da matéria. Aliás, repetindo, tá? É sem essa crença. Ó. Nós estamos persuadidos de que a transmissão nos informa como o que vemos e ouvimos. Isto é necessário, porque sem esta crença, os humanos se limitariam ao mundo da matéria, ignorariam o mundo metafísico e seriam como o gado e o rebanho que vivem para a sua vida mundana somente e não conhecem nada além de comer, acasalar-se dos prazeres fictícios, aliás, acasalar-se dos prazeres físicos, tá? Não é fictícios, não, físicos. Não se comunicam com o seu Senhor, nem trabalham para a sua vida ulterior. Entendeu? Então, ó, nós estamos persuadidos de que a transmissão nos informa como o que vemos ou ouvimos, isto é, necessário, porque sem esta crença, os humanos se limitariam ao mundo da matéria, ignorariam o mundo metafísico, seriam como o gado e o rebanho que vivem para sua vida mundana. Somente isso, né? E não conhecem nada, além de comer, acasalar-se dos prazeres físicos, comer, acasalar-se e dos prazeres físicos, tá? Essas três coisas. Como um animal, um gado. Comer, acasalar-se e prazeres físicos. Então, quem fica só nisso é semelhante ao animal, tá? Não se comunicam com o seu Senhor, tá? Não tem conexão com Deus, nem trabalham para a sua vida ulterior, ou seja, não trabalham para a sua vida eterna, não se prepara para a morte, para poder, no dia do juízo, ter um julgamento que vai se beneficiar com ele, né? Um julgamento justo e aí, viver eternamente no inferno, né? Não é legal, né? A gente tem medo, muito medo disso. Então, realmente, se preparar para a vida ulterior, certo? Ou seja, para que possamos, no dia do juízo, herdar o paraíso, né? Claro. Então, se não fosse por esta crença, perder-se-ia a sublimidade moral e a excelência humana. E, por mais teorias moralistas que apareçam, se o pilar sobre o qual se constroem não está baseado na doutrina, então a sua construção é sobre um monte de areia, porque é inato no homem querer a si mesmo, lograr o benefício, afastar-se do dano
e não fazer nenhum trabalho que não lhe proporcione prazer ou lucro. Se um homem possui um só dinar que guarda para o seu jantar e vê uma caixa para ajudar os órfãos, acaso depositará o dinar na caixa se não crer em Deus e no dia do juízo final? Dormirá acaso com fome, não contando a ninguém o que fez e cuidando para que ninguém o veja? Bom, Quanto ao crente, ele o colocará na caixa, o dinheirinho, a esmola, porque sabe que Deus o vê e lhe dará em troca 700 dinares no dia do juízo final. O crente é o único que pratica o bem, quer as pessoas o vejam ou não, quer lhe agradeçam ou não, quer o recompensem ou o indenizem ou não. O crente é o único que deixa de praticar o mal só ou estando com as outras pessoas. Quanto àquele que pratica o bem para que lhe agradeçam ou para receber algo em troca, não o fará, se não houver quem faça uma dessas duas coisas. Então, aquele que pratica o bem para que lhe agradeçam ou para receber algo em troca, não o fará, se não houver quem faça uma dessas duas coisas. E quem abandona o mal por medo do escândalo ou por temer o castigo, não o deixará se assegurar de que a polícia ou as pessoas não o veem. Entenderam? Quando Deus pedir contas às pessoas dos seus pecados, no dia do juízo final, aqueles aos quais não enviou mensageiros que lhes ensinassem a legislação do seu Senhor, protestarão e dirão: ó Senhor nosso, por que não nos enviaste um mensageiro para que seguíssemos os teus versículos? Isso está no versículo 134 da 20ª surata. Para que não digam que, se lhes tivesse sido anunciada a mensagem, tê-la-iam acatado, e se tivessem conhecido a legislação de Deus, tê-la-iam seguido, diz, para que a humanidade não tenha argumento algum antes de Deus, depois do envio dos mensageiros. Está no versículo 165 da 4ª surata. Então, realmente, o Alcorão, ele está bem difundido mesmo, né? Não só o Alcorão, mas a Torá, a Bíblia, praticamente a mesma coisa, né? O Alcorão é a palavra de Deus atualizada para a humanidade. Então, só para reler aqui essa partinha aqui, ó. Quando Deus pedir contas às pessoas dos seus pecados no dia do juízo final, aqueles aos quais não enviou mensageiros que lhes ensinassem a legislação do seu Senhor, protestarão e dirão: ó Senhor nosso, por que não nos enviaste um mensageiro para que seguíssemos os teus versículos? Surata 134, aliás, surata 20ª surata, versículo 134. Para que não digam que, se lhe tivesse sido anunciada a mensagem,
tê-la-iam acatado. E se tivessem conhecido a legislação de Deus, tê-la-iam seguido. Deus diz, para que a humanidade não tenha argumento algum ante Deus, depois do envio dos mensageiros. Então, enviou sim, claro. Enviou os mensageiros de Deus, desde Adão, Noé, Abraão, todos, tá? José, Moisés, Jó, tantos, né? Tem muitos na Bíblia e no Alcorão, tá? 27 ou mais, muitos profetas. Tem Jesus, né? Antes dele veio João Batista, certo? Ismael, né? Isaac, ó. Um argumento capcioso e... Bom, gente, tá acabando já o tempo, daqui a pouco vai cortar o vídeo, tá? Porque corta, com menos de 1 hora corta. E... aí eu vou continuar lendo até cortar, tá? Então, não esqueça de deixar o seu like, por favor, tá? Quem não se inscreveu no canal, inscreva-se. E pode compartilhar o vídeo, os vídeos, tá? Ajude o canal a crescer, certo? Isso é muito importante pra mim. Eu acho que é um canal legal também, né? Os vídeos que são recomendados praticamente para todas as idades, mas uns são mais, então, com maior interesse para adultos, outro para crianças, mas praticamente sem censura, no caso, né? E, enfim, eu acho que são leituras proveitosas, né? Interessantes. Vamos ler, vamos ver mais um pouquinho aqui do livro de Ali Tantawi. Esse livro chamado Conhecendo a Religião do Islã, tá? Do Ali Tantawi. E a tradução é de Dr. Samir El-Hayek. Um argumento capcioso e a sua réplica. Aqui está. Capcioso. Vocês sabem o que é capcioso? Ó, alguém disse: por que Deus não guiou todas as pessoas pelo caminho do paraíso? Muitos dizem isso, principalmente os ateus. Por que colocou nelas o desejo e em seguida as castiga pela fornicação?